Deus mandou um anjo pra cuidar de mim, pra me carregar no colo quando eu... Muito bom dia! Hoje, dia 13 de agosto de 2017. Então hoje a gente comemora o Dia dos Pais, né? Hoje estamos aqui eu, seu irmão Benedito Fabiano, para fazer uma homenagem aos pais e fazer uma homenagem ao nosso pai João Fabiano também. João Fabiano que há muitos anos viveu nessa terra e foi um santo homem, um homem que trabalhou para Deus, que viveu para Deus, um homem que soube fazer coisa bem feita para Deus, né? Tudo que ele fazia era pensando em Deus, tudo que ele ia fazer tinha um Deus na frente, nunca esqueceu o nosso Deus. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e eu vou contar uma história também que ele me deixou gravada na minha memória há uns 60 anos atrás, mais ou menos. Aí se você quiser falar alguma coisa, você fala, eu vou contar a minha história que ele deixou dentro de mim gravada há 60 anos atrás. Se quiser falar alguma coisa. O João Fabiano, ele deixou história, e não só para os filhos, ele deixou história para o bairro inteiro, todo canto que a pessoa caminha, na onde ele viveu, onde ele pregou a palavra de Deus, onde ele serviu a comunidade, serviu a catequese, serviu os vicentinos. Ele deixou muita história gravada na mente de muita gente. E todo mundo considerava ele como se fosse um santo homem, que viveu só para servir. E eu tenho muita história bonita de João Fabiano. João Fabiano, se for contar a história inteira dele, vai um dia inteiro para contar a história. Vai muita história. E só história bonita, na história de religião, sabe? Deixava todo o trabalho dele para servir a pessoa, servir o próximo. Esse foi a vida dele inteira até o fim. O pouco que ele tinha, ele dividia, partilhava, né? Partilhava com as pessoas. Nunca teve apego em nada na sua vida terrena. Nasceu pobre, morreu pobre, ajudando as pessoas. Servindo as pessoas. Isso. Então essa história que eu tenho em mente para me falar hoje aqui, é uma história tipo assim, tipo uma conversão, né? A história é mais ou menos tipo assim. É um fazendeiro muito rico, mais rico que não tinha onde mais a riqueza do homem. E era um homem que não acreditava em nada, mais em nada. E ele acreditava no dinheiro. Tudo que ele pensava em fazer era o dinheiro. Se ele quisesse tirar a vida da pessoa era dinheiro, tudo era o dinheiro. E ele tinha família, tinha mulher, tinha filho, tinha os capatazes, os capandas dele, tudo. E ele cuidava de uma grande fazenda que não tinha nem como ele saber a divisa, tinha que andar de carro para aqueles lugares para conhecer a divisa. E daí tinha um moleque tinha uns 8, 9 anos, assim a história que meu pai contava. E esse moleque chegava os fins de semana, ele pegava o estilingue, saía, enchia o bolso do pedregulho e saía dando pedrada no João de Barro, casa de marimbondo, essas coisas. Naquela época não tinha muita malandragem. Se fosse hoje, tu não quebrava lâmpada, né? Quebrava vidraça, mas naquela época era mais simples a coisa. E esse fazendeiro, como não acreditava em nada, ele não aceitava que ninguém falasse a palavra de Deus. Se alguém falasse a palavra de Deus na fazenda dele, em qualquer lugar, no mesmo momento ele mandava matar aquela pessoa. E ele matava a pessoa de um jeito tão doloroso que ele amarrava as mãos para trás, amarrava os pés, ele pendurava num tronco. Já tinha um tronco certo de uma árvore, que ele pendurava de cabeça para baixo. Então a pessoa morria de um jeito muito terrível. Mas só que esse moleque que ele tinha
Saía aos domingos assim com o estilingue para a estrada. E um certo dia ele passou, tinha um lugarejo, tinha uma igreja, como essa aqui de Santo Expedito. O lugarejo tinha essa igreja à beira da estrada. E ele foi passando, aquele jeito, com o estilingue, coisa, viu aquela igreja lotada de criança, tudo na faixa dos 8, 9 anos, tinha umas 50 ou 60 crianças, e viu um homem na frente lá falando de Jesus, pregando ele. Como todo moleque curioso, ele chegou e encostou na porta da igreja, viu aquela quantidade de criança, e aquele homem falando sobre Jesus, né? Falando de Deus, Jesus, falando da fé, em que acreditar que o milagre acontecia. E o catequista, vendo aquele moleque, já reconheceu que era o filho daquele homem perigoso, já ficou até meio assustado, né? Nossa, ele tenta o pai dele saber, vai dar problema. Mas como o catequista estava iluminado pelo Espírito Santo, ele fez um convite para o moleque, que estava encostado na porta com o estilinguinho enfiado no pescoço. Pegou, chamou o moleque sentar, que ainda tinha lugar para sentar. Então, o moleque chegou e sentou e ficou observando, escutando, né, o que o catequista falava. Né? O catequista falando, a criançada tudo ouvindo. Naquele tempo as crianças aprendiam o catecismo, aprendiam com atenção. Aprendia, mas não fazia a primeira comunhão e não fugia da igreja. Não é igual agora. Faz a primeira comunhão e a primeira e a última, só na igreja. Naquela época não precisava caderno, não precisava lápis, nada, era tudo feito com palavra mesmo. Era na época que o povo tinha temor a Deus, né? Acreditava e tinha temor a Deus. E aquela igreja vivia sempre lotada de pessoas, de crianças, os pais que vinham. E o moleque ficou ali observando e pondo na cabeça aquilo que o catequista estava falando. Ele falava, ficava pensando, meu pai fala de um jeito, não pode nem falar o nome desse Jesus. E o catequista ensinando, né, as crianças, né? Ele ficou encucado, ficou sentado ali. Daí ele esperou, terminou a reunião do catequista, as crianças saíram tudo e ele ficou ali sentado. Daí o catequista veio, sentou perto dele, começou a conversar com ele. E ele fez a pergunta para o catequista: por que o meu pai fala assim, 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 e o senhor fala aqui de Jesus, prega, ensina? Daí o catequista foi a fundo e começou a explicar de novo para ele. E daí ele perguntou para o catequista se podia ele voltar de novo. Não, pode, se não tiver problema para você, pode vir o dia que você quiser. Daí ele continuou, veio uma vez, mais 2 vezes, 3 vezes. Mas nisso o fazendeiro desconfiou que ele queria saber o que esse moleque estava fazendo, sumia, demorava para aparecer. Daí ele pegou, chamou um capanga dele, que era um carrasco também, e chamou para seguir o menino. O cara veio seguindo o menino. É claro, o menino veio direto para a igreja. O carrasco já, tudo contente, foi lá e falou para o patrão: descobri, o menino está entrando numa igreja lá na saída, assim, assim, assim. Na hora, o fazendeiro virou um capeta, já era um capeta, virou mais. Né? E mordia o charuto e andava para lá e para cá e falou para os capangas: pode preparar as cordas aí. Assim que ele chegar, ele vai ser morto igualzinho os caras que já foram mortos. Pendurado na árvore. Aqui não tem perdão, aqui tem que morrer. Falou no nome de Jesus, morre. Daí lá umas horas o menino apareceu, a distância apareceu, foi chegando e o fazendeiro estava lá, com as mãos para trás, o cigarrão na boca, chapéu e bota, e para lá e para cá, nervoso, esperando o menino chegar para ele castigar, matar. Aí de repente o menino apareceu lá numa distância, com o estilingue na mão, dando pedrada, João de Barro, coisa. E o menino logo percebeu que o pai estava, ele tinha desconfiado.
o pai ir para lá e para cá, de jeito. E o menino foi chegando e já foi gritando aquele palavrão que eu falava, né? Não media as palavras, porque eu não acreditava em nada. Então, o menino já baixou a cabeça e foi chegando perto dele. Ele queria saber tudo que o menino estava fazendo, aonde que o menino estava. Cada domingo saía, o menino tentou esconder, não teve jeito. Aí falou, agora o seu fim vai ser igualzinho a outros caras que morreram. Ele falou a palavra de Deus, falou alguma coisa, morre daquele jeito, pendurado. Deu o menino fazer o que? Não tinha escape. Chamou o menino mais perto dele e começou a interrogar o que o catequista, o que aquele homem da igreja, aquele idiota estava falando. Ele falava, o que aquele idiota estava falando para as crianças. O rapaz meio nervoso, meio com medo, ficava mordendo as unhas assim, foi respondendo para ele. O catequista, o homem lá, ensinava Jesus, falava isso, falava a fé, acreditar, ter fé que as coisas, o milagre acontece. Deus ajuda quem tem fé, quem acredita. E o fazendeiro só furioso, o negócio dele era matar, ia matar. Daí ficou naquela discussão, o fazendeiro ali, e o menino explicando o que o catequista tinha falado. Daí ele pegou e falou para o menino, eu vou provar para você que esse Deus não existe, e esse homem lá é um idiota, um doido que está falando, porque não sabe que não tem nada disso. Eu vou provar. E o fazendeiro tinha um cavalo, e esse cavalo também era um cavalo encapetado também, um cavalo que tinha parte do demônio também, porque o fazendeiro era muito ruim, e o cavalo também parece que combinado com o fazendeiro. Para pegar esse cavalo tem que ser 15, 20 homens juntados para pegar o cavalo. O cavalo não podia descuidar, pegar, mesmo depois de pego, se descuidasse, ele saía correndo. Daí o fazendeiro falou para o menino, eu vou provar para você, você vai morrer, mas eu vou provar para você, antes de você morrer, que esse Deus não existe, que esse homem que está ensinando lá é um idiota, eu vou provar. Você está vendo aquele cavalo lá no ar do pasto, aparecia no terreiro, apareceu o cavalo lá em cima pastando. Está vendo aquele cavalo? Você sabe que aquele cavalo tem que juntar 15, 20 homens com um laço para pegar ele. Você vai pegar o cabresto agora aqui, vai subir sozinho lá, sem nada, de ração de nada. Você vai pegar aquele cavalo e trazer para mim. O menino pensou, jamais pode acontecer isso, né? Ele via 15, 20 homens com um laço, pegou o cavalo. O fazendeiro mandou o capanga trazer o cabresto, ele pendurou no ombro, puxou o estilinho no pescoço e foi subindo. No terreirão da fazenda, aquele monte de gente escapando, a mãe do menino observando tudo, o coração aflito, mas observando, ele não podia fazer nada. O menino foi subindo o pasto e o povão tudo no terreiro lá, sabendo que ia acontecer a morte, né? Porque não tinha, ninguém acreditava. O menino foi subindo, 50 metros de distância do cavalo. O cavalo pastando, o menino, os olhos dele lagrimavam, os olhos voltavam, as lágrimas dos olhos. O menino pensava uma hora que ia morrer mesmo, de jeito, daqui a pouco ele lembrava do que o homem do catecismo falou, que se acreditasse, se tivesse fé, o milagre acontecia. E aí ele foi subindo, chegou uns 30 metros, e o cavalo pastando. Com uns 20 metros, o fazendeiro já começou a ficar meio... E o cavalo, ninguém chegava a 20 metros, o cavalo já disparava. O fazendeiro no terreiro e os capangas já ficaram meio assustados. 20 metros de distância, o cavalo continuou pastando. Às vezes levantava a cabeça, olhava para ele, o menino subindo, pensava, vou morrer. Daqui a pouco ele pensava, mas se Deus existe, se esse Jesus existe, me salva, não deixa eu morrer. Na cabeça dele, lembrava que o catequista tinha falado, foi subindo, chegou a 15 metros, 10 metros,
Quando chegou a 5 metros de distância, o fazendeiro já ficou meio paralisado, né, vendo aquela cena, pertinho do cavalo, e o cavalo continuou pastando. Chegou a distância dos 3, 4 metros, o cavalo que estava pastando, parou de pastar, veio de encontro com o menino. E veio de encontro com ele, chegou perto do menino, baixou a cabeça, o menino colocou o cabresto, o cavalo. E o menino ficou alegre, então ajoelhou na frente do cavalo ali, agradeceu esse Deus que ele tinha conhecido, e desceu puxando o cavalo. E lá no terreiro, na hora, o fazendeiro viu aquela cena, o fazendeiro caiu de joelho, tirou o chapéuzão da cabeça, caiu de joelho no chão. Todos os capãs que estavam ali, todo mundo tirou o chapéu, ajoelhou no chão, arrumou a mão e pediu perdão para Deus. Daí o menino desceu, puxando o cavalo, chegou em frente ao pai dele, soltou o cabo do cabresto do cavalo, assim atrás, assim, sem amarrar nada. Deixou o cavalo ali, foi perto do pai dele, de joelho. O pai dele levantou e ele falou, chamou o pai dele e falou, pai, aqui, agora o senhor pode matar. Nisso, o fazendeiro levantou e abraçou ele, pediu perdão para Deus e para o menino, e chamou os capangas, tudo, falou, chamou um dos capangas que ele tinha mais confiança, falou, se vai na igreja, avisa, converse com o catequista e faça uma reunião, eu quero que aconteça uma missa hoje lá na igreja, que nós vamos todo mundo para a igreja hoje para contar essa história lá na igreja. Que a partir de hoje eu conheci esse Deus. Convidou todos os empregados, todo mundo que trabalhava para ele, que era também tudo meio carrasco, avisaram a igreja. Naquele tempo tinha o sino na igreja, tocava o sino, o povo daquele bairro vinha tudo, é um povo católico, não é igual de hoje. Aí veio aquele povão e encheu a igreja. E o catequista pensou, hoje que esse fazendeiro vai. Ele não sabia o motivo. Hoje esse fazendeiro vai derrubar, vai acabar com essa nossa igreja. O povão tudo assustado na igreja, daqui a pouco apontou uma procissão. O fazendeiro e o menino e puxando o cavalo. E aquela procissão, os empregados todos da fazenda atrás dele, o padre na igreja, lá no altar lá, e o catequista. Todo mundo esperando a pior. Falou, hoje nossa igreja vai para o chão. Daí o fazendeiro chegou, deixaram o cavalo na porta da igreja, não precisou nem amarrar o cavalo ficou lá quieto. Entrou o fazendeiro, tirou o chapéuzão da cabeça, do menino junto, pediu licença, subiu no altar perto do padre e o catequista, e abriu o jogo. Todo mundo esperando que ia ser uma explosão, tipo uma guerra. Daí ele contou a história. Ele falou, hoje eu vim aqui para agradecer esse catequista que está aqui, através desse menino, eu encontrei Deus. E a partir de hoje, eu e toda os meus empregados vai ser membro dessa igreja. Tudo que tiver de gastar nessa igreja, tudo que tiver de construir nessa igreja, eu vou construir, vou ajudar os pobres. E graças a esse moleque, através desse moleque, da fé que ele teve, eu encontrei Deus. E pediu perdão do arrependimento, arrependeu de tudo que ele tinha feito de mal, e a partir daquele momento foi só felicidade na família dele. E o povão aplaudiu, né? Porque o homem era um perigo naquele bairro, ele matava sem piedade, né?
matar na maior judiação, matar os caras que falassem em Deus. Então, através daquele menino que recebeu o Espírito Santo, e o catequista que estava com o Espírito Santo, passou para ele, aquele menino, através daquele menino ele salvou aquela quantidade de gente. A comunidade inteira. Salvou a fazenda inteira do homem, acabou os problemas. Então a fé, eu acho assim, desse jeito, acreditar. Meu menino acreditou, só que ele aprendeu de um jeito e aconteceu, o Espírito Santo trouxe ele para o lado da igreja, O caminho certo. sem esperar. Deus agiu em cima do moleque, agiu nele, daí o moleque conseguiu salvar essa galera de gente, que eu achei tão interessante. Então essa história aí é do meu pai, João Fabiano, que eu acho que mais ou menos 60 anos atrás ele contava essa história no catecismo. E eu nunca esqueci dessa história que ele falou. Até hoje eu trago gravado na minha cabeça essa história. Uma história que eu achava muito linda. Além de outras que ele contava, né? Porque ele foi um catequista, foi um presidente de conferência vicentina, foi congregado mariano, era um capelão, né? Um capelão. Um homem que só fazia para Deus, né? Tudo que ele fazia era para Deus. Teve uma vida de oração e igual essa homenagem, a gente for analisar a história, os evangelhos de Jesus Cristo é baseado tudo em historinha, e ele acompanhava as histórias, né? Eles usavam as histórias para ensinar a fé. E é como Jesus Cristo ele fazia as historinhas para a pessoa entender. Para a pessoa procurar entender. Então, de pequenas coisas, de pequena historinha que a pessoa consegue conduzir, a pessoa entender a história. As parábolas de Jesus Cristo é tudo baseado nas histórias que ele fazia para a pessoa poder entender. É o que o João Fabiano fazia, nosso pai. Ele procurava as histórias e ensinava a catequese. Então, de muitas histórias que ele contava, eu guardei bastante. Tem muitas histórias que ele contava sobre acreditar e sobre ter fé, né? Histórias sobre a missa, sobre a Eucaristia, né? Eu tenho história da Eucaristia, né? que ele contava, eu tenho guardado na minha cabeça também. Estou com quase 72 anos, mas a cabeça ainda não esqueceu dessas histórias que ele falava, né? Que ele deixou gravado na mente da gente. É uma história que vem lá do fundo do poço, né? Que a gente nunca pode deixar esquecido. Hoje, Dia dos Pais, e a gente nunca não teve a chance de fazer uma comemoração, que nem existia quase aquele tempo. Não existia. E hoje tem a comemoração dos pais, mas como ainda estamos vivos, nós estamos fazendo. Onde ele estiver, lógico que ele vai ser homenageado. Então, hoje, não por nós, mas por Deus, né? Porque o homem era santo. Então hoje nessa data de hoje, 13 de agosto de 2017, é comemorado o Dia dos Pais, né? Então é tipo assim uma comemoração para ele, né? Que a gente tem aquela certeza que ele está ao lado de Deus, né? Porque ele foi aqui na terra, ele fez tudo que está escrito na Bíblia, né? Ele foi seguindo os caminhos. Então a gente tem aquela certeza que ele está lá ao lado de Deus. Ele, a nossa irmã Teresa, que foi recente, foi para lá, né? Foi uma excelente pessoa, parecida, a mãe, né? A mãe da gente. Então a gente tem a certeza que eles estão tudo lá junto. E a gente pede que eles intercedam por nós aqui, né? Por enquanto nós estamos aqui, né? Dê força para nós. Estamos na trilha, né? Estamos na trilha para ir, né? Mas que ele dê força, de coragem, aumente a fé da gente, porque tem muito pouca fé. A fé é muito fraca. A nossa fé é muito fraca, é muito pouquinho. E se não tiver fé, as coisas não acontecem. Igual nessa história do fazendeiro, o moleque acreditou e deu certo. A gente nota que tudo na história conta até um cavalo jogou na história da fé. E a gente vê tantos exemplos de animal, às vezes, que ensina, educa a gente até na fé.
Então o Tem mais cavalo, fé às vezes, talvez, que nós. o cavalo também foi iluminado pelo Espírito Santo. Iluminado pelo Espírito Santo de Deus. O catequista estava iluminado e iluminou o menino, né, que era o inocente. Daí o menino se aproximando do cavalo também foi iluminado pelo Espírito Santo, para depois iluminar toda a manada, da fazenda inteira. O fazendeiro que era perigoso, o carrasco matava na maior judiação, os caras. Né? E o mais interessante de tudo, no final, é que o rapazinho, depois ele se sentiu entregue já ao Espírito Santo, que ele se entregou até a morte. Agora pode matar. Que ele fez, ele acreditou de verdade. Ele fez o que o pai pediu, né? O pai duvidou, ele fez o que o pai pediu e Deus agiu na hora certa. No coração dele. Mesmo ele subindo aquele pasto lá pensando, sabe? Tinha hora que ele quase perdia a fé, quase perdia. Ele achava que não ia conseguir. Mas lembrava o que o catequista tinha falado na igreja. Ele provou a fé, né? Provou a fé dele. E deu tudo certo. Então hoje a nossa comemoração dos pais, hoje é essa história que eu queria contar para algumas pessoas guardar também na memória. Quem sabe daqui a mais 70 anos alguém ainda lembra dessa história. Dá uma pedaço fruta aí. Isso é o Pai Nosso. O Pai Nosso, tu que estás nos guiando na verdade, e o reino que Ele prometeu chegue logo em nossos corações, meu amor, que seu Filho nos deixou, ó Senhor, esteja sempre conosco, com caridade. Cristo, dai-nos caridade, e esqueça que fizemos mal, prometemos também perdoar. Não permita cair em tentação, ó Senhor, tem piedade do mundo, tem piedade do mundo. Este programa só é possível porque você que tem casa segue as nossas redes sociais. A você que segue, meu muito obrigado. A você que não segue, siga nossas redes sociais. Faça como a vencedora do programa Masterchef Brasil do grupo Bandeirantes de Comunicação, Laís Fernandes. Deus